Algumas coisas na nossa vida são inegociáveis, das quais nós não abrimos mão. Eu ouvi dizer uma vez que, quando nós estamos falando sobre opinião, a gente pode até brigar sobre o time de futebol, sobre uma questão política, quem é o melhor candidato, isto, aquilo, outro. Mas quando nós falamos sobre convicção, que tem a ver com o nosso âmago, que tem a ver com o nosso caráter, que tem a ver com decisões que contam para toda a eternidade, então nós estamos dispostos a morrer por elas. Por opinião, eu brigo, mas por convicção, eu estou pronto a morrer. E isto é inegociável. O que é que nós temos de inegociável sobre Jesus? Bem, a Bíblia faz uma declaração, vinda inclusive da boca de um pagão, no livro de Marcos, capítulo 15, versículos 37, 38 e 39, um pouquinho antes da morte de Jesus. Veja só o que acontece ali na história. Diz lá o seguinte: Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava ali em frente dele, ao lado da cruz, vendo que assim Jesus expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ele não era um cristão, ele não era nem um judeu, ele não era um discípulo, um seguidor de Jesus. Ele era somente um centurião, um romano, um pagão, que estava ali ao lado de Jesus e que viu algo muito especial em Jesus. Ele disse: verdadeiramente, uma convicção inegociável, este homem era o Filho de Deus. Ele não disse que Jesus era um filho de Deus. O mundo inteiro admite que Jesus era alguém muito especial. Até os ateus dizem: não, ele era um moralista, uma pessoa de grande ética, que nos deixou grandes lições morais. Os mormons dizem: ele era uma pessoa tão boa que se tornou um deus, né? E agora reina em algum planeta como um polígamo. Os testemunhos de Jeová dizem: não, ele era um deus, um deusinho com D minúsculo, porque ele foi criado por Deus. O Espiritismo diz: ele era um iluminado, um grande iluminado. O budismo, o hinduísmo, todos admitem: não, ele era um espírito evoluído. Mas quem é Jesus para você? A Bíblia, nessa declaração de fé, que vem inclusive da boca de um pagão, diz expressamente, claramente, quem era Jesus. E isto é inegociável. Ele diz: verdadeiramente, este Jesus é o Filho de Deus. Jesus não era somente um filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Jesus era o Filho de Deus. E sendo assim, ele merece muito mais do que a sua atenção ou admiração. Ele quer, na realidade, a sua adoração. No Evangelho de João, capítulo 20, o evangelista João, escrevendo, lá no finalzinho do seu evangelho, diz o seguinte: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus não foi somente uma boa pessoa. Jesus não foi somente um moralista. Jesus não foi somente um iluminado. Jesus não foi somente um rabino. Jesus não foi somente uma criatura de Deus. Ele era o próprio Deus. A Bíblia diz, o Evangelho de João diz isso, que se tornou carne e osso. O Verbo divino, que se torna ser humano para se identificar conosco e vem até este mundo. E ele vem como o Filho de Deus, não somente um Filho de Deus. E a Bíblia diz agora, e isto é inegociável: se você crê nesse Jesus, se você crê que ele é o Filho de Deus, aquele prometido e que veio e que cumpriu todas as profecias, então você tem a vida eterna. Num mundo onde tudo é relativo e tudo baseia de acordo com a sua opinião, no mundo onde nada é absoluto, a Bíblia fala essa verdade. E sobre isso nós dizemos para você: nós não abrimos mão. Isto é inegociável. Jesus Cristo é o Filho de Deus.
E quando você crê nesse Jesus, quando você se prostra perante esse Jesus, quando você se entrega a este Jesus, quando você se rende aos pés desse Jesus e o adora, aí então a Bíblia diz, você tem a vida eterna. Começa aí. E isto para nós é inegociável.